O colesterol, na verdade, ele é um tipo de gordura presente no nosso organismo, tanto na circulação quanto nos tecidos, e ele tem algumas funções no nosso metabolismo. Dentre elas, nós podemos citar as mais importantes, a produção de alguns hormônios, como, por exemplo, hormônios como a testosterona, além de produção de sais biliares, que são importantes no processo digestivo, e até mesmo na constituição das membranas celulares. Então, é uma substância presente no nosso organismo que, quando em excesso, passa a tornar-se um fator patológico que nós chamamos de dislipidemias, tanto o aumento de colesterol quanto de triglicérides. A grosso modo, nós dividimos em dois tipos, o que a gente fica mais fácil explicar como bom e ruim, o LDL como colesterol ruim e o HDL como colesterol bom. O LDL aumentado e o HDL baixo provocará um aumento do risco cardiovascular, aumento de doenças como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Apenas 30% dos níveis de colesterol que nós temos no nosso corpo, ele vem do alimento. Uma boa parte dele é proveniente de processos metabólicos endógenos, especialmente no fígado, tá? São processos de transformação de tipos de gorduras, também vindas de alimentos, e no processo tanto de absorção quanto de metabolismo dessas lipoproteínas, nós podemos ter fatores genéticos influenciando no aumento do colesterol no sangue. Então, tanto você pode ter um aumento dos níveis de colesterol por uma dieta inadequada, vindo dos alimentos, como também por algum fator genético. As síndromes genéticas, elas podem acontecer em qualquer pessoa, seja ela obesa ou magra. O grande vilão que nós chamamos são as gorduras saturadas e as gorduras trans. Nós sabemos que são encontradas principalmente nesses alimentos industrializados, sorvete, biscoito. Cada dia mais a indústria tem se preocupado em tirá-los, mas ainda existe a gordura trans e a gordura saturada, proveniente também de carne vermelha, derivados laticínios. Não estão proibidos, mas devem ser balanceados. Tem uma porcentagem ideal para cada pessoa individualmente diminuir os riscos baseado em balancear essa dieta. Hoje em dia, nós temos muito, com a modernidade da nossa população, nós estamos expostos a dietas irregulares desde muito cedo. A obesidade infantil já é um problema, né, na atualidade, e a gente sabe que as consequências maléficas dos níveis alterados de colesterol, elas começam desde a adolescência. As plaquinhas de gorduras que se acumulam nas artérias, que lá na fase adulta, idoso, pode gerar um processo como o infarto, elas já começam a se formar desde muito cedo. Então, estabelecer uma idade fixa para dosar de cada pessoa não é uma tarefa fácil, porém, cabe ao médico da pessoa julgar se a pessoa tem histórico na família, aí exige uma dosagem um pouco mais precoce para identificar desde cedo e já iniciar medidas preventivas, e também se tem muita exposição aos fatores ambientais. O tratamento, claro, vai ser baseado em metas. E o que vai diferenciar? O cálculo de risco cardiovascular de cada paciente. E esse risco ele pode ser tão alto quanto, por exemplo, num paciente que já teve um infarto, que tem diabetes, e aí você vai diferenciar. Quando você apenas com medidas comportamentais, dieta, exercício físico, controle de obesidade, você consegue atingir a meta para alguns pacientes de menor risco, mas em outros pacientes, especialmente os de riscos maiores, você tem quase que sempre a necessidade de entrar com a terapia medicamentosa. Independente se você tem o colesterol alto ou não, o ideal é que você adote medidas preventivas para que isso não venha a acontecer. Mas a partir do momento que você tem o diagnóstico, muito provavelmente você vai precisar de um tratamento ao longo de toda a vida e assim reduzir o seu risco cardiovascular futuro. Atualmente, as doenças infecciosas diminuíram muito
a prevalência da mortalidade. Hoje, a principal causa de mortalidade na nossa população são as doenças cardiovasculares. E a dislipidemia, o colesterol alto, ela é um dos principais fatores de risco modificáveis que nós temos para prevenir essas doenças, como um infarto, um AVC, um derrame, que a gente chama, e, consequentemente, a mortalidade proveniente dessas doenças.